Então, gente, na videoaula de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a pedologia. Pedologia é o estudo do solo, que ele define o solo por suas formas, características, estruturas e vários outros fatores. Tudo começou em 1880, quando esse geógrafo russo definiu que o solo não era simplesmente um amontoado de terras, de materiais, quer dizer. Ele disse que o solo é o resultado de diversos fatores, como, por exemplo, o intemperismo ou quando organismos passavam por cima daquele solo. Ele disse que isso mudava o solo ao decorrer do tempo e trazia um resultado. Então, a partir desse momento, ele criou algumas leis do solo. Então, o solo, como a água ou qualquer outro mineral, é um recurso finito. E como eu falei anteriormente, ele se dá pelo intemperismo, que é a decomposição de rochas. Este processo acaba fazendo uma reorganização estrutural do solo, que se dá pelo nome pedogênese. Então, o solo consegue ainda ser dividido por alguns perfis, ou também chamado por horizontes. Eu vou dar uma explicação breve sobre cada um. O horizonte O é a camada mais superficial da tela, onde é encontrado mais árvores, plantas, esse tipo de coisa. O horizonte A está logo embaixo, onde é o horizonte que tem a terra mais escura, pois ela é o acúmulo de matéria orgânica. O horizonte E é a mais clara de todos os horizontes, onde tem argila e algumas terras um pouquinho mais finas. O horizonte B é uma cor intermediária entre os dois, pois ele tem o solo do ar, algumas partes do solo do ar, algumas partes do solo E, dos horizontes. Então tem uma cor intermediária entre os dois. O solo C e o solo R são bem parecidos, pois o solo C são onde se encontram pedras não consolidadas, e no solo R, onde se encontram somente rochas consolidadas. Os solos também possuem algumas texturas diferentes. Tem 3 tipos: areia, silt e argila. A diferença dessas 3 texturas são os seus tamanhos, pois a areia são solos que têm uma textura maior, o silt uma textura intermediária, tamanho, e a argila é a menor de todas. Para você saber qual é o tamanho diferente, você coloca uma peneira específica. Não aquelas peneiras que você vê na rua com um pedreiro ou algo do tipo. É uma peneira que uma máquina mexe. Vai ter uns espaçamentos entre os buracos, e se passar pela primeira, você vai saber que não é areia, porque ela é bem grande o espaço, não é desse tamanho, mas ela é maiorzinha. Então vai ser silt ou argila, e assim por diante. Então é desse jeito que você consegue diferenciar as texturas. Então, também tem uma diferenciação entre os solos, pois eles podem ser coluviais, eluviais e aluviais. A diferença é que os solos coluviais eles são removidos do topo de encostas e depositados nos locais mais embaixo. Solos eluviais são solos formados perto de sua rocha-mãe. E os aluviais são o contrário, que são solos que são criados longe de sua rocha-mãe e os sedimentos são transportados devido à erosão. Eu expliquei anteriormente sobre os solos, suas texturas, só que foi uma explicação um pouquinho rasa, pois existem vários outros tipos de solo. Só no Brasil existem 12 tipos diferentes, só que predominam esses 3: latossolos, argissolos e cambissolos. Os latossolos são solos um pouquinho avermelhados, onde são muito desenvolvidos e têm uma fertilidade baixa. Os argissolos são solos ácidos e têm pouca fertilidade também. Já os cambissolos são solos pouco desenvolvidos, mas que a sua fertilidade é muito grande e são solos um pouco amarelados. Esses são os tipos mais predominantes. Ainda existem outros, só que são em baixíssimas porcentagens. Eu também vou falar da devastação do solo. Ela é dividida em 2. A degradação, que é quando acaba provisoriamente ou permanentemente a capacidade total daquele solo, por consequência da ação do homem, que tem causas de desmatamento ou uso intenso de pecuária ou agrícola, e tem consequências como salinização, desertificação daquela... Eu também vou falar da contaminação. A contaminação é quando algum composto modifica a estrutura e características do solo de forma negativa.
Causas podem ser alguns compostos líquidos, sólidos ou gasosos, como por exemplo agrotóxicos. E a consequência disso é que acaba prejudicando totalmente aquele solo, ele fica infértil ou não dá para você criar gado nele. Então, para terminar a videoaula, eu vou explicar um pouquinho o que é erosão. Erosão é um processo superficial onde são removidos rochas, solos ou alguns materiais da crosta terrestre. As principais causas são causas humanas e naturais. Alguns exemplos de causas humanas é quando o homem ele remove solo ou acaba minerando um local que não deveria, de forma desordenada. Causas naturais, eu vou dar apenas 2 exemplos, que é a erosão pluvial, que acontece devido às águas da chuva, e a fluvial, quando a água de leitos dos rios acabam causando erosão no solo. Um exemplo no cotidiano é quando acontece erosão pluvial em alguns solos. Quando chove muito, podem criar algumas linhas ou como se fossem rachaduras no solo, que são pequenas, mas se continuar chovendo, essas rachaduras, que são chamadas de sulcos, podem virar ravinas, que são linhas um pouquinho maiores. Se tiver muitas erosões em um determinado local, podem ser criadas bossorocas, que elas podem chegar até os lençóis freáticos. Foi esse nosso trabalho, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que tenha ajudado vocês a estudar para as provas. E se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai responder tudo. Obrigado e até a próxima.